Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável! O maior momento da história do Flamengo! Muito bem. O Arnaldo, é isso? O Galo é o anti-Fla? É assim, eu acho que em termos de polarização de forças e nível de times, acho que nunca teve assim. A gente viveu a era, ou vive a era Flamengo e Palmeiras há alguns anos, mas dessa forma, com as três competições, os dois times nas três competições disputando para valer, e curiosamente, nos pontos corridos é sempre assim, mas nos mata-matas, cada um de uma chave, podendo se encontrar apenas na final, eu não tinha visto até então, né? E acho que é um duelo aí que se avizinha. Na Copa do Brasil, eu acho que eles têm adversários semelhantes, embora o Fortaleza jogue mais hoje que o Atlético Paranaense, mas acho que o Atlético Paranaense pode colocar dificuldade ao Flamengo. E na Libertadores, o Flamengo, em tese, tem um adversário mais fácil do que o Galo, né? O Barcelona é um adversário traiçoeiro, mas, em tese, é um adversário mais fácil do que tem o Atlético. E aí, a gente vai chegar nas questões dos dois também, em relação a calendário, CBF e o que o Juca está falando, né? Porque os dois também, extracampo, se movimentam, né? Em bastidor. A recente questão do público foi um capítulo a mais na briga entre eles, né? O Atlético com a questão da liminar também de poder colocar o torcedor, como está colocando na Libertadores, preferiu não usá-la em relação ao brasileiro, se colocou contra o Flamengo junto com os demais, e o Flamengo nessa raia. Aí, passado um pouquinho a questão do público, que vai ser discutido em conjunto no final do mês, para a volta conjunta, quem sabe, no Brasileirão, chega a questão da remarcação dos jogos. E o que o Atlético tem a ver com a remarcação de jogos do Flamengo? Tem tudo a ver. O Atlético não quis ter jogo adiado. O Atlético teve o mesmo calendário do Flamengo. O Atlético também foi mutilado na data FIFA. Não pela seleção brasileira, não tanto, né? Porque teve o Arana também, o Arana foi para a Olimpíada, né? Também teve outros caras, tal, etc e tal. E o Atlético preferiu jogar, só que ninguém lembra. O Atlético preferiu jogar na data FIFA. O Atlético jogou na data FIFA e jogou desfalcado. O Flamengo preferiu não jogar. E agora, acho que antes que a gente entre nessa, e é uma balela, não é verdade, que o Flamengo jogará 4 jogos em 8 dias, a cada 48 horas, ele não jogará. A única forma de encaixar 4 jogos, ou os jogos remarcados do Flamengo no calendário atual, sem estender o brasileiro, era colocar essas 2 partidas nessa semana, e eles vão puxar as partidas do brasileiro que ainda não foram marcadas para sábado e segunda-feira, de uma forma que o Flamengo joga de 3 em 3 dias, como todos estão jogando. Então, se o Flamengo quisesse, o Flamengo não tem outra alternativa a não ser jogar as partidas do campeonato até a data de encerramento dele. A Copa do Brasil já vai ser depois do Brasileiro. Não tem mais data. E seria pior para o Flamengo estender o Brasileirão. Porque o Flamengo pode estar no Mundial, pode invadir a temporada seguinte. Não tem. Então, esse discurso de vítima da diretoria do Flamengo por causa da remarcação de jogos ou de perseguição, Juca, da CBF, não cola. A CBF só fez o seguinte: o Flamengo confirmou sua classificação na Copa do Brasil. Estão aqui classificados, o Atlético Paranaense também, porque tem jogo também com o Atlético Paranaense e Flamengo. Não é só o Flamengo tem, o Atlético Paranaense também tem a agenda dele. A CBF pegou, nós temos essas semanas, essas brechas, essas datas. E de novo, torcedor do Flamengo, seu time não vai jogar de 48 em 48 horas, isso não vai acontecer. Muita gente vendeu essa notícia ontem e ela não é verdade, porque os jogos do Brasileiro não estão marcados ainda. E eles não serão domingo e quarta-feira, ou domingo e domingo. Eles serão no sábado e na segunda-feira, para o Flamengo poder jogar no intervalo mínimo e decente. É o mínimo. Mas não tem vítima nessa história. Agora, essa Arnaldo... história de vitimização dessa diretoria do Flamengo, pelo amor, é uma conversa para boi dormir que é inacreditável. É inacreditável.
O Landim, e o Galo preferiu jogar para não ter jogos encavalados na parte final da temporada. O Flamengo preferiu não jogar. Foi essa a diferença. Landim e seus handicaps de vítimas não tem nada. São agentes desta confusão cada vez maior neste futebol brasileiro que enterra ligas, que enterra tudo. É um horror. Agora, acrescento uma coisa, uma dificuldade na vida do Flamengo, na véspera do jogo contra o Barcelona, que fácil não será. O clima do jogo com o Grêmio nesse domingo, ou nesse sábado. Domingo. Porque o jogo da Copa do Brasil já foi uma coisa absolutamente inusitada para quem tinha o resultado na manga. 4-0. Você não tem a dúvida que a ordem clima será... bélico, né? Sim, a ordem será: pega o Gabigol, o Kahneman vai fazer o diabo. O Flamengo que tome muito cuidado com este jogo no domingo. Sim, sem dúvida. Porque este jogo pode desfalcá-lo gravemente para o jogo da Libertadores. Tem muita hostilidade, né? Ô Mauro, enfim, os jogos estão remarcados, a torcida e também a diretoria do Flamengo enlouqueceu com essa questão. A pergunta é, qual seria a opção? E se o Flamengo tem razão, se o Flamengo não tem razão? E um pouco essa história do Juca também. Tem um clima de todo mundo, que o Flamengo de um lado e todo mundo do outro. Fala. Essa questão do jogo que o Juca lembrou aí do domingo, isso me lembra que há mais de 20 anos, quando o Filipão treinava o Grêmio, o Sávio era o destaque do Flamengo, já acontecia isso, né? Então, isso não é uma novidade, se tratando de Flamengo contra os times do senhor Luiz Felipe Scolari, né? Enfim, não surpreende nada. Será que é coincidência? Bem, aí cada um que faça a sua avaliação. O Arnaldo disse que o Flamengo quis jogar. Eu prefiro não quis jogar, eu penso de outra forma. O Flamengo quis enfrentar a CBF. Eu tenho várias restrições a Rodolfo Landim e sua gestão, várias atitudes. Mas eu acho que o Flamengo faz bem quando desafia a CBF, quando vai ao Tribunal do Esporte na Suíça protestar contra o calendário, quando reclama e fala: olha, eu não concordo com isso aqui, eu estou desfalcado na data FIFA. Quando não cede o Pedro para a seleção olímpica, eu acho que aí o Landim está certo, o Flamengo está certo. Está errado uma porrada de coisa, mas aí eu acho que está certo. Porque alguém tem que enfrentar a CBF, mas e a gente tem que lembrar até agora, que, né, Mauro? a gente tem que lembrar que ganhou todas. A gente tem que lembrar que esse calendário existe por causa da CBF, que esse aperto de datas é responsabilidade da CBF. E o Atlético prefere compor, como os paulistas compõem, como todo mundo compõe, como São Paulo compôs no ano passado e ganhou de presente o quê? Os jogos remarcados só depois que ele foi eliminado das competições de mata-mata. Então, por que não marca um jogo contra o Atlético Paranaense para essa sequência, que é Flamengo contra o Atlético Paranaense, em local ainda indefinido, na semifinal da Copa do Brasil, dia 27. Flamengo e Atlético Mineiro, no domingo, dia 31, a priori, pode ser sábado, pode mudar. Aí Atlético e Flamengo, na terça-feira, a priori, dia 2/11, não é isso? Pelo Brasileiro, jogo atrasado em Curitiba. Porque esse jogo tem que ser essa semana, ok. Agora, Flamengo e Atlético Goianiense, na quinta-feira, poderia ser, por exemplo, em dezembro, caso o Flamengo não vá à final da Copa do Brasil, como aconteceu com o São Paulo no ano passado. São duas datas, 8 e 12, né? São duas, uma quarta e um domingo. Poderia pegar essa quarta-feira, se o Atlético Paranaense eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, e aí o Flamengo faz o jogo atrasado com a Chapecoense. Aí depois tem o Flamengo e Bahia ainda no dia 10/11. O Flamengo não vai jogar a cada 48 horas, mas a exemplo do ano passado, por essa tabela, vai fazer em 8 dias 4 jogos. No ano passado foram 4 jogos em 8 dias. Um sábado contra o Vasco, uma terça contra o Goiás, uma quinta contra o Red Bull Bragantino e um domingo contra o Corinthians. E vai se repetir. 8 dias, 4 jogos. Ninguém faz isso. Vão ser no ano 10. Passado, o São Paulo... 10, 8 dias. Não, domingo, vão ser em 10. Aí que tá. Os jogos do Brasileiro, eles não estão marcados ainda. Sim, mas você tem Copa sábado e o outro vai para segunda. Vai espaçar para não ter jogo cada 48 horas. Então, se for... Vamos imaginar, então. O Flamengo vai jogar no dia 30, no domingo, contra o Atlético. No dia 27 tem o jogo da Copa do Brasil. Então, dia 30, que é um sábado, né? Aí ele vai jogar no dia 2, vai jogar no dia 5, e aí vai jogar quando? No dia 7, domingo, na segunda. Mas aí quarta-feira tem o Bahia. Não, vai para quinta. Aí vai passar para quinta. É efeito dominó. Enfim, de uma forma ou de outra, o que estão fazendo? É instantâneo. Depois desse imbróglio todo, a CBF resolveu remarcar os jogos. Então, na linha do que o Juca falou, claro, a CBF vai fazer isso por represália. Agora, quando um clube resolve enfrentar a CBF e criticar o calendário que a gente tanto critica, eu não posso criticar esse clube. Nesse momento, o Flamengo está certo, porque está peitando a CBF.
O Atlético aceitou jogar sim, porque o Atlético está compondo o tempo todo. O Atlético chega a ter a disfarçatez de colocar milhares de torcedores no Mineirão para enfrentar o River Plate e depois vir com um papo de fair play esportivo no Brasileiro. É uma postura altamente dissimulada. Entre o Flamengo e o Atlético, a diferença aí é o seguinte: o Flamengo, ele não está nem aí. Os caras vão lá, somos assim mesmo, não gostou, dane e tal. O Atlético é pousar de bom moço. Mas os argentinos, típico deles, como diria Galvão Bueno, jogaram sem público lá no estádio do River Plate. Isso é de uma hipocrisia. Isso é de uma hipocrisia inominável. Não tem santo nessa briga. É tudo bandido. Nem vítima. Então, eu acho isso. Então, eu acho que o Flamengo tem razão, sim, de reclamar, porque o São Paulo, ano passado, ganhou de presente os jogos remarcados só quando foi eliminado. Então, por que eu não espero o Flamengo ser eliminado de uma competição? Digamos que o Atlético Paranaense elimine o Flamengo na Copa do Brasil. Joga no dia 8 de dezembro contra a Chapecoense. O jogo atrasado. Será que isso não pode acontecer ainda? Por que vai ser agora? E por que tem que marcar agora? Depois desse imbróglio? É explícito. É explícito. Não é. E assim, eu nunca vou ficar do lado da CBF, pode ser o clube que for. É fácil bater na CBF. Não é fácil bater na CBF, não, porque a maioria não bate. Todo mundo bate. Não, pelo contrário. A gente não sabe nem quem manda na CBF hoje. A maioria da imprensa não bate. Bate quando é fácil bater. Deixa eu esclarecer. Deixa eu só esclarecer. Os jogos Se fosse assim, nós teríamos vários Lucas Kfouri na imprensa. Exato, temos poucos. Porque a maioria não bate. A maioria não compõe. Aqui. Ainda bem que ele está com a gente. A imprensa compõe. Exatamente, a imprensa também compõe. Só para esclarecer, o Flamengo não pode ter outra opção de data, porque a final da Copa do Brasil já está marcada para depois do Brasileiro. Então, ela não tem... Não importa se o Flamengo estica o brasileiro, problema da CBF. Mas estica o brasileiro pode ser prejudicial ao Flamengo. Lá na frente resolve. É um discurso, é uma falácia. Lá na frente resolve. E se o Flamengo for o Mundial? Para mudar esse calendário, Arnaldo, só tem um jeito. Criar desconforto para a CBF. Isso é uma guerra, irmão. Tem que criar desconforto. Empurra o calendário, joga o problema na mão da CBF. Tá bom, beleza. Como foi na pandemia. Ou então tinha que ficar a vida inteira falando assim, que absurdo, o estadual tem 4 meses. E vamos sempre aceitar isso. Não é porque os clubes querem. O Flamengo quis jogar o estadual também. Né? Eu não entendo. O Flamengo quis jogar o estadual. O Flamengo jogou o estadual com um time de garotos a maior parte do tempo. Pois é, então não precisaria reclamar tanto. Mas o Flamengo não tem opção. Se você não jogar o estadual, você vai ser desfiliado. Você tem uma série de opções. Então você tem que enfrentar. Essa não é uma bandeira. Tem que enfrentar. Deveria ser. Agora, a união dos clubes para parar o campeonato agora, nesse fim de semana, por conta do Flamengo ter torcida, né, foi enorme. Agora, a união dos clubes para parar o campeonato na data FIFA não existe. Ou seja, uma postura subserviente. E eu não posso concordar com isso. Respeito que você acha isso legal. Eu acho absurdo. Não acho legal. Não acho legal. Só estou dizendo que é um discurso de vitimização que não cabe. Podemos tolerar o calendário. Eu não tolero o calendário em hipótese alguma. Bom, em qualquer fala, Juca. Eu queria falar o seguinte. O que eu ia falar é o seguinte, talvez o que você vai falar também, o Juca, mas só para eu pontuar. Não poderia, marcar, o Flamengo está se sentindo prejudicado, mas isso não significa que eu estou defendendo o que a CBF está fazendo, que é represália e tal. Mas o Flamengo, desde que o Landim assumiu a presidência, ele se coloca o Flamengo como é o Flamengo que vai ter público e azar de vocês, é o Flamengo que não fez aqui, e agora ele queria que todo mundo estivesse do lado dele, não vai estar, porque não é um jogo de criança, é um monte de malandro, um monte de cara aí que está querendo defender o seu. A arrogância do seu Landim e da direção do Flamengo já está mais do que... Eu chamei outro dia do Eurico Miranda no Flamengo. Ele está conseguindo trazer para o Flamengo o time mais querido no Brasil, de maior torcida no Brasil, granjeando simpatias pelo futebol que tem pelo país inteiro, está conseguindo fazer o que o Eurico fez com o Vasco, que tinha a imagem do clube mais democrático do Brasil e virou o mais antipático. O André Sanches tentou, não conseguiu chegar a esse nível. O Landim está conseguindo. No entanto, e aí que eu discordo do Arnaldo completamente, o Flamengo não pode ser punido por ter o melhor grupo de jogadores do país, por ceder esses jogadores à seleção brasileira. Como todos os clubes foram ao longo dos tempos. Arnaldo, como o Real Madrid como o Barcelona Real Madrid para na data FIFA.
Não, mas tá Data parando FIFA não tem agora. jogo. FIFA. Parou, Mas o na Europa para. O Flamengo não jogou na data FIFA. Não, eu sei, mas não jogou e não pode ser prejudicado porque não jogou. Essa que é a questão. Mas eu não entendo. Será Aí, prejudicado porque não jogou. Ele Mas- tem todo o direito de não jogar e não pode ser submetido a jogar tantas vezes seguidas. Porque mas ele tem o não melhor vai, time. Juca, o que nós estamos falando aqui, que ele não vai ser submetido a intervalos desumanos, vai. como está colocado o negócio. Pô, mas jogar O negócio cada foi 3 colocado dias. como se fosse jogar 48 horas e não é. Nós só estamos fazendo mas isso de esclarecendo ser- aqui. Que é fake Arnaldo? news. É fake Arnaldo, news. Arnaldão, mas jogar cada 3 dias. Atlético Mineiro. Ué, mas tá dia todo 30. mundo jogando, Juca. Se não jogar a cada 3 dias, até o Real Madrid joga a cada 3 dias. O PSG joga a cada 3 dias. Né? Tem uma outra questão rápida também, e aí... negócio de Ninguém zoologia, joga não duas sei vezes, quê. 2 vezes no meio de semana, terça e sexta. E é mais jogo no final Mas de vai semana. passar para segunda, Mauro. Não vai ter domingo. É isso Aí que eu vai tô jogar falando, é o segunda, vai jeito. chegar para quinto. A semana tem 7 dias, não vai ganhar um 8º dia. O que se pode a gente- ganhar é o calendário vai de ano que vem. E a CBF que se vire. Ela que cria Aí o não, problema. aí a reclamação vai ser a mesma. Ela que cria o cara. problema. Não vamos mudar o calendário do futebol brasileiro enquanto a CBF não ficar desconfortável. Ela tem que ficar desconfortável. Ela ficou por conta da pandemia, teve que dar um jeito. Um dia isso vai ter que acontecer. eu Ou vamos ficar a concordo. vida inteira pregando no deserto, concordando com a CBF. Não, pelo contrário. Não, Pelo o calendário contrário. é esse. O Concordo, calendário é mas- esse. Pelo O calendário contrário, é os esse, clubes porque têm que o chegar estadual com começa o em janeiro e Flamengo vai e até outros maio. falar assim, nós não vamos jogar o estadual. Ou vamos jogar em não, menos datas sim, e mas os pouco. outros clubes compõem com a CBF o tempo todo. Se uniram com ela agora. É. Aliás, é bem interessante. Todo mundo preocupado que o Flamengo ia ter torcida. Repito, não concordo com o método utilizado pela diretoria do Flamengo. Ponto. Mas quando os times de São Paulo, ao invés de colocar a carga que estava isso no regulamento, lá 10% da torcida para os visitantes, colocavam 2%, 3%, aí tudo bem. Chegou a um ponto de não ter torcida visitante em Palmeiras e Flamengo em 2019. E Aí a tudo gente bem. meteu o pau. E a gente meteu o pau porque era absurdo. Sim, aí tudo bem. Por que não se uniram todos Não, tudo os bem Olha que não, a gente não achou aqui, absurdo. né? Pelo amor de Deus. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável, o maior momento da